Oi pessoal, nesse canal científico, eu gostaria de comentar um pouco sobre alguns operadores que eu utilizo na minha equação do universo no instante do Big Bang, em micro, nano, pico segundos. Bom, gradiente, por quê? Porque pelas equações de Maxwell que eu utilizei também, eu fiz um quebra-cabeça. Eu uni as equações de Maxwell, o cálculo diferencial integral de Isaac Newton e a equação do calor em watts de Stephen Boltzmann. Bom, que tem a constante de Boltzmann. Enfim. Então, o Laplaciano do campo elétrico ou o Laplaciano do campo magnético, ele é dado pelo gradiente do divergente desse campo. Então, o que eu fiz? No princípio, uma grande explosão, matéria e energia condensada. Essa grande explosão de ondas eletromagnéticas, porque vocês sabem que luz é uma onda eletromagnética em que os ângustrons, ou seja, o nosso campo de visão detecta. Isso não quer dizer que não existam as outras ondas eletromagnéticas. Eu estou contabilizando todas as ondas eletromagnéticas de 1 a infinito. Tá? Então, pela equação de Maxwell, o que retrata um campo elétrico, um campo magnético, é o seu Laplaciano. E pela equação de Maxwell, o Laplaciano de um campo é o gradiente do divergente desse campo. Bom, o que é o gradiente? Se vocês olharem no meu vídeo anterior, eu descrevo toda a equação. Agora só vou mostrar as partes que elas são compostas. Essa equação é composta. Ela é composta por gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, cálculo diferencial integral, igual à equação de Stephen Boltzmann, com as suas constantes, que transforma em joules por segundo. Tá certo? Bom, o que é o gradiente? Deixa eu falar sobre o gradiente, tá? Então você tem derivada parcial de uma função, você vai derivar parcialmente em relação a uma determinada variável na direção i. Então, o gradiente, na verdade, é a derivada parcial no sentido do vetor i em relação à derivada parcial de x mais a derivada parcial em relação a j no sentido em relação à derivada parcial de y mais a derivada parcial em relação à derivada parcial de z no sentido do vetor k. Tá? Então, esse somatório, esse operador se chama nabla. E esse operador nabla é o gradiente. O que é o gradiente? Quando você aplica o gradiente, você tem um vetor. Nessa posição, você na superfície, você tem um vetor nesse sentido. Porque direção é inclinação. Então, derivou essa superfície, você tem um vetor nesse sentido. O que eu imaginei na minha equação do universo? Quando houve a grande explosão, o Big Bang, catalisado por, até hoje ninguém sabe por quem, eu creio, ou que alguém catalisou e organizou, mas houve realmente o input inicial, esse gradiente, que é utilizado nas equações de Maxwell para retratar um campo, seja ele elétrico ou magnético, então eu faço a operação toda para o campo elétrico e somo a operação toda do campo magnético, de 1 a infinito. E divido pela derivada do volume de uma esfera, que é 4/3 de PR3, que me dá 3πr2. E equalizo as constantes aos coeficientes de Stephen Boltzmann, que me dá em watts, e watts é joules por segundo. Maior o tempo, menor a
temperatura que está a 3 graus acima do zero absoluto, que é menos 270,23 graus Celsius. Bom, então esse é o gradiente. Falei sobre o gradiente, esse operador d'água. O gradiente aplicado ao divergente, estou falando sobre o operador, eu estou falando a origem do operador laplaciano. Então, laplaciano é igual ao gradiente, que eu acabei de falar, aplicado ao divergente desse campo. O divergente do campo, você tem a derivada parcial em relação a x, mais a derivada parcial em relação a y, mais a derivada parcial em relação a z, tá certo? De quê? Do campo. Quem é esse campo? No caso, o campo elétrico, que eu estou nesse estágio da minha fórmula, que eu menciono no vídeo passado. O campo elétrico em x, o campo elétrico em y, o campo elétrico em z e soma. Esse é o divergente, tá? Bom, isso é subtraído do rotacional. O que é o rotacional? Rotacional uma matriz IJK, os vetores IJK, as derivadas parciais na segunda linha da matriz, 3 por 3. A derivada parcial em relação a x, y e z, e embaixo o campo propriamente dito, que no caso desse rotacional, é interessante a equação de Maxwell, que é o rotacional do rotacional. Então, o rotacional do rotacional fica sendo, na última linha dessa matriz 3 por 3, fica sendo o rotacional desse campo. Então, é o rotacional do campo E, no caso elétrico, no início da onda eletromagnética, da composição da onda eletromagnética, depois tem para o campo B. O rotacional do campo E, tá? Como ele está aplicando o rotacional do campo E em X, terceira linha, segunda coluna, rotacional do campo E em Y, terceira linha, terceira coluna, rotacional do campo E em Z. É a primeira parte da equação para o campo elétrico. Isso é repetido para o campo magnético, ou seja, o gradiente do divergente agora para o campo magnético. E depois o rotacional do campo magnético. Só que vejam bem, o rotacional e dividido pela derivada do volume de uma esfera que dá a superfície, no qual vai se dissipar todo esse infinito calor concentrado, é como se fosse a explosão da singularidade de um black hole, tá? E equalizo a constante de Boltzmann, a emissividade, a área dessa superfície, por isso que eu derivo o volume, que me dá a área da superfície, e a temperatura a quarta potência em Kelvin, tá certo? Sendo que essa emissividade, quando é 1, é para um corpo negro. Ele absorve e emite o máximo de radiação. O corpo negro tem uma emissividade 1, 100%. O nome já está dizendo, o corpo negro ele tem uma emissividade de 100%, o que bate e volta. Tá? Para um corpo completamente refletor, não absorve nem emite radiação. Então, o E igual a 0. Então, quando o E igual a 1 para um corpo negro, absorve e emite o máximo de radiação. Então, o corpo negro ele absorve ou emite o máximo de radiação. Esse é o corpo negro. E a sua emissividade igual a 1. Então, estou sendo bem específico nessa questão da emissividade. O corpo negro ele absorve ou emite o máximo de radiação. Tá? Aí eu quero entrar num detalhe aí. Então, a emissividade é igual a 1, ou 100%. Então, ele absorve 100% ou emite 100%. Tá? E, quando a emissividade é igual a 0, para um corpo completamente refletor,
não absorve nem emite radiação. Então, a emissividade é igual a zero. Então, ele não absorve nem emite radiação. Tá? Então, a emissividade é igual a zero. Ora, se ele não absorve nem emite radiação, a emissividade é igual a zero, então, fatalmente, se ele, para um corpo completamente refletor, que não absorve nem emite radiação, você tem uma emissividade igual a zero. E uma emissividade igual a 1 para um corpo negro, absorve e emite o máximo de radiação. Tá? Então, ali, reparem que foi emitido o máximo de radiação no instante do Big Bang. Uma coisa assim, espetacularmente inalcançável pelo raciocínio humano, só pela física mesmo. Tá? Enfim, e por Deus, acima de tudo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tá? Enfim, aí eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte, quando nessa minha matriz que eu explico, você tem o rotacional, por exemplo, do campo E, ou o rotacional do campo B, em X, você tem que calcular. Então, você, para a terceira linha da matriz 3×3, rotacional de B em X, tem que fazer um cálculo. Rotacional do B em Y, outro cálculo. Rotacional do B em Z, outro cálculo. Então, eu botei separado, porque senão vai ficar na equação monstro. Tá certo? Mas no meu vídeo anterior eu explico essa equação. Tá? Então, no caso, o rotacional de EX vai ser IJK, derivada parcial em relação a x, y, z na segunda linha. Na terceira linha, você tem o E de x, x, E de x, y, E de x, z. Tá? Em x, y, z do campo elétrico em x. No outro rotacional, E de y, você tem relação a x, y, z na terceira linha do E de y. E na terceira linha do E de z, você tem em relação a x, y, z do rotacional, você tem o E de z. Mesma coisa para o campo B. Então, o campo B você tem IJK, todos estão aplicados a campo, nas equações de Maxwell. Você tem as derivadas parciais em relação a x, y, z, e você tem na terceira linha em relação também a x, y, z. Só que, como é b de x, vai ser b de x, b de x, y, b de x, z. Quando é o rotacional de b de y do campo magnético em relação a y, você vai ter by de x, by de y, by de z. E quando é o rotacional de b de z, na terceira linha da matriz, 3×3, você vai ter b de zx, b de zy, b de z. Tá certo? Então, como é que ficaria então essa equação? Ela teria que desmembrar essa parte que você subtrai o rotacional do campo, tá certo? E dentro do rotacional do campo, você expressa nessa matriz. Só que na terceira linha da primeira parte da equação do universo, o rotacional de E de x, você teria que desmembrar botando uma matriz. Olha que coisa interessante. Gradiente do divergente menos o rotacional do campo. Então, na última, esse menos isso para o campo elétrico. Para o campo magnético, você tem o gradiente do divergente, pelas equações de Maxwell, menos o rotacional do campo magnético. Só que na terceira linha, você tem que incluir, nessa terceira linha, uma outra matriz, que é o rotacional do rotacional G de x. Resolver essa matriz e jogar aqui.
na terceira linha do rotacional de E de Y, você tem que resolver o rotacional de E de Y, jogar na terceira linha. E resolver o rotacional de E de Z, jogar na terceira linha. Da primeira parte, em relação ao campo elétrico. Em relação ao campo magnético, na segunda etapa das equações de Maxwell, você tem o rotacional de B de X, você vai ter que fazer o rotacional de B de X e colocar aqui. Você vai ter que fazer o rotacional de B de Y e colocar aqui. E resolver o rotacional de B de Z e colocar aqui. Tá? Então não é uma equação pequena, é uma equação grande. Não é uma equação pequena. Baseada nas equações de Maxwell, baseado no cálculo diferencial integral utilizando gradiente, divergente, rotacional e laplaciano, baseado no cálculo diferencial integral e baseado nas equações de Stefan-Boltzmann, e você tem que levar em consideração a emissividade. Note que para um corpo negro absorve e emite o máximo de radiação. A emissividade é igual a 1. Agora, emissividade é igual a 0 para um corpo completamente refletor, ou seja, não absorve nem emite radiação. Então aqui eu venho analisar que na singularidade ele não era, na verdade, um E igual a 0. Porque a emissividade do material teria que ser uma emissividade de um corpo negro, não uma emissividade para um corpo completamente reflector. Tá? Mas o grande mistério é que você não tem como equacionar antes do Big Bang. Você só tem como equacionar do Big Bang para frente. Daí as equações de Maxwell se encaixam bem, o cálculo diferencial e a equação de Stefan-Boltzmann, que dá em watts, que é joules por segundo. Bom, eu quis nesse vídeo mostrar que existe um fundamento da minha equação do universo muito bacana, baseado na física, e essa emissividade, note que ela pode tomar o valor 0 ou o valor 1. Ora, se ela tomar o valor 0, eu não tenho nenhum... o universo não haveria aquela quantidade de calor no Big Bang infinita. Então, fatalmente, é uma emissividade igual a 1. É para um corpo negro. Absorve e emite o máximo de radiação. Então, a gente pode, indo mais à frente, se ele emite o máximo de radiação, fatalmente, tudo leva a crer que, no momento do Big Bang, era um corpo negro, porque emite o máximo de radiação. Ele absorve o máximo de radiação e emite o máximo de radiação. Daí eu levo a crer que um black hole é um corpo negro que tem uma absorção máxima de radiação. Já o Big Bang é o oposto. É um corpo negro que tem o máximo de emissão de radiação. Vou repetir. No black hole, a emissividade de um black hole, fatalmente, tudo leva a crer que é de um corpo negro que tem uma absorção máxima de radiação. No caso do Big Bang, é o oposto de um black hole. No caso do Big Bang, mas é um corpo negro, porque ele tem em vez de ter, como no black hole, uma absorção máxima, ele tem uma emissividade máxima. Então, qual é a característica do corpo negro? Ele tem uma absorção máxima, ou ele tem uma emissividade máxima. O black hole tem uma absorção máxima, nem a luz escapa. O Big Bang tem uma emissividade máxima. Então, provavelmente no Big Bang, corpo negro com emissividade máxima de 100%, fatalmente. Com isso, nos leva a concluir, para terminar, que
Já falei sobre Black Hole, que o Big Bang é o oposto do Black Hole, tá? Então, como o Big Bang é o oposto do Black Hole, porque o Black Hole absorve, ele se opõe. Um corpo negro, a emissividade é 1, é 100%. Ou ele absorve tudo, ou ele expande tudo. Podemos levar a crer que, na verdade, na singularidade do Big Bang, de acordo com uma equação do universo, no instante do Big Bang, em micro, nano, picosegundos, tratava-se, na verdade, foi catalisado por alguma coisa, porque todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar, e além de ter sido catalisado por alguma coisa, o Big Bang foi um grande white hole, o oposto do black hole. Tá? Então vou repetir para ficar bem claro. Emissividade igual a 1, 100%, que dá em joules por segundo em watts, vezes a constante de Stephen Boltzmann, vezes a área da superfície, vezes a temperatura em Kelvin, a quarta. Essa emissividade igual a 1 para um corpo negro absorve e emite o máximo de radiação. Ora, quem é que absorve o máximo de radiação? Black hole. Quem é que então, no caso do Big Bang, quem é que emitiu o máximo de radiação? Um corpo negro de emissividade 1. Então, tudo indica que não se tratava de um corpo completamente refletor, não absorve nem emite radiação. Não, a emissividade não pode ser igual a 0, porque senão daria o watt 0 e joule 0, então a temperatura tende a infinito. Logo, é um corpo negro de emissividade 1, por ocasião do Big Bang. Segundo a minha teoria, minhas pesquisas, é um corpo negro de emissividade 1. Tá? Emissividade 100%. Agora, o Black Hole é um corpo negro de absorção 100%. Então, é um corpo negro no Black Hole de absorção 100%. E no Big Bang é um corpo negro de emissividade 100%. Tá? Então, como eu já falei anteriormente, o Big Bang pode ter sido vamos dizer assim, eu creio mais no universo, mas nesse nosso universo conhecido, pode ter sido um white hole de um corpo negro de emissividade de radiação 100%, emissividade de radiação 100%, logo um white hole. O Big Bang pode ter sido o maior dos maiores white holes que já apareceu no universo. E essa questão de não poder calcular antes, eu tenho minhas dúvidas, porque tem a estrela Matusalém, que tem 14 bilhões de anos, e o universo 13,8 bilhões de anos. Essa questão de não poder calcular antes depende. Talvez, não sei, aí vai em outras teorias. Mas foi o Big Bang, para mim, foi um corpo negro de emissividade de radiação 100%, ou seja, o Big Bang foi o maior dos maiores white holes, com uma singularidade explosiva. Sob meu ponto de vista, que eu creio, alguém catalisou isso. Então, se alguém catalisou isso, nada é por acaso, do meu ponto de vista. Se você não varrer a casa pela termodinâmica, a casa fica suja. Então, não estou falando de outras religiões ou agnósticos, estou dando a minha opinião. Um corpo negro de
emissividade máxima, igual a 1, então era um white hole, tá? E houve um catalisador, alguma coisa catalisou isso, alguma coisa provocou isso. É como na inércia, se está parado, tende a ficar parado, se está em movimento, tende a ficar em movimento. Alguma coisa catalisou isso? Desculpe. Alguma coisa catalisou isso? Mas se a gente perguntar, tem como calcular antes? Eu creio que talvez tenha sim, tá? Porque existiu alguma coisa antes. Então tem que ter, que provocou isso. Então, se existiu alguma coisa antes, tem como calcular isso de antes, tá? Eu não creio que seja muito assim a antimatéria. Eu creio que seja, talvez, o universo se contraiu num black hole, numa singularidade, e pum! Num white hole. Não quero repetir a teoria, mas vou repetir, do corpo negro. O corpo negro, ele absorve e emite o máximo de radiação. Houve uma absorção do máximo de radiação e uma explosão do máximo de radiação. Nunca jamais vista. Se foi assim, tem como calcular. Se não foi assim, se foi um catalisador direto, a gente pode não ter como calcular ainda, mas teremos. Mas se nós tivermos como calcular o que catalisou o grande white hole, o infinito white hole, que foi o Big Bang, nós chegaremos à mente de Deus. Porque para mim foi Deus que catalisou isso tudo, porque eu não acredito em acaso. É claro, se você não tiver o capitão do navio, o navio fica à deriva, mas porque não tem o capitão do navio, mas ele está à deriva sujeito a outros parâmetros. Isso não quer dizer que ele está ao acaso, ele está sujeito a outros parâmetros, tá? Então, para finalizar, para mim, o Big Bang foi o maior white hole que já ocorreu em todos os tempos do universo. Não quer dizer que não tenha um universo anterior, não quer dizer que não tenha outros universos. Enfim, eu quis só fazer esse vídeo para demonstrar a vocês que a minha equação do universo era composta de gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, equações de Maxwell, cálculo diferencial integral, constante Stefan Boltzmann, emissividade, constante Stefan Boltzmann, área da superfície, temperatura a quarta em Kelvin, que são a equação de Stefan Boltzmann, que utiliza a constante Stefan Boltzmann. E quero deixar bem claro, não confundir Stefan Boltzmann com Stephen Hawking. Stephen Hawking é um outro cientista. Eu também estudo física. Stephen Hawking usou a constante de Boltzmann. Eu também estou usando a constante de Boltzmann. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. O Big Bang, pela minha equação do universo, foi o maior de todos os white holes já ocorridos, provocados por um Deus no qual eu acredito, que é bom, que é infinitamente grande e que e tem 3 características nesse Deus que eu acredito: infinitamente bom, puro e infinitamente grande. E o Big Bang, respeitando todas as religiões dos agnósticos, o Big Bang foi o maior de todos os white holes da história, das histórias, num Deus atemporal, no nosso tempo, na história conhecida do universo que é vivo. E mais um detalhe, eu creio que existe a massa escura que sustentam os planetas e ajudam nas suas trajetórias, como numa geleia que você vê as bolinhas paradas lá dentro. Mas isso fica para um próximo vídeo. O Black Hole foi, pela minha equação do universo, o maior white hole já ocorrido
em todos os tempos dos tempos, ultrapassando o tempo humano e entrando para o Kairos de Deus. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo nesse canal científico. Um abraço.